E a gente começa a nossa edição falando de toda a repercussão da morte do Papa Francisco. Hoje de manhã, o mundo inteiro amanheceu com essa notícia. O arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, celebrou uma missa na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores. A celebração ainda está acontecendo e é para lá que a gente vai agora ao vivo com o repórter Francisco José. Oi, Francisco, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite a você que acompanha o jornal Cidade Verde. O arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Juarez Marques, acaba de dar a bênção final. Portanto, alguns fiéis aqui ainda presentes nesse momento, saindo aqui da Catedral Metropolitana de Teresina, que participaram dessa missa, que, aliás, Aline, lotou as dependências da Catedral aqui no centro de Teresina. Foram muitos fiéis participando desse momento de oração. A gente pode definir o dia 21 de abril de 2025 como um daqueles dias que marca a história do mundo. Desde o começo da manhã, a morte do Papa Francisco mobiliza pessoas que, claro, entristecidas por esse anúncio oficial, e já cria-se também uma expectativa em torno de nomes que devem ser escolhidos pela Igreja Católica no próximo conclave que definirá o nome do novo pontífice, o sucessor de Pedro, o sucessor também do Papa Francisco. Nós conversamos antes da celebração com o padre Nilton Pereira, que destacou principalmente que um dos maiores legados do Papa Francisco serão os gestos de humildade que foram uma das marcas de seu pontificado. Vamos acompanhar. Eu acredito que é um momento de muita saudade, não é? Eu não diria tristeza, porque o Papa Francisco deixa um legado muito grande, não é? Francisco conseguiu recuperar aquela visão franciscana, não é? De São Francisco, e nos trouxe o grande acolhimento aos pobres, aos mais necessitados, e a sua postura em Roma realmente mudou a Igreja do mundo. Então é um momento que a gente está solidário e pedindo ao Espírito Santo, né, que possa iluminar para que o novo Papa possa dar continuidade a esse trabalho de fé, de amor, de misericórdia e caridade para com os mais pobres. Eu creio que os fiéis precisam, neste momento, se unir à oração. Porém, é preciso viver o luto, né? Nós precisamos viver esse luto, chorar talvez esse luto, para que em breve, quando chegar o novo Papa, a gente possa abraçá-lo com toda a fé, com todo o amor, porque de fato quem nos envia os Papas é o Espírito Santo de Deus. O arcebispo de Teresina, Dom Juarez, também destacou em sua conversa com a imprensa como a igreja deve viver esse momento, Aline, tanto da parte dos padres, diáconos, das pessoas que atuam diretamente no serviço da Igreja Católica, mas também os fiéis, de maneira geral. Como deve ser esses momentos de agora por diante, enquanto a igreja declara essa vacância, né, do principal cargo da Igreja Católica no mundo, que é o do Papa, o responsável pelo comando da Igreja em todo o mundo. Dom Juarez fala sobre esse momento, como os católicos devem vivê-lo a partir de agora. Então, vive com um profundo pesar, mas também com esperança pascal. O Papa Francisco nos deixou no dia da Páscoa, no início da 8ª de Páscoa. Portanto, esse grande dia em que o Senhor passou da morte para a vida e para a vida plena na sua ressurreição. Então é assim que nós estamos vivenciando este momento. Claro que a comoção é grande, pois nesse dia todos fomos assim tomados de surpresa pela morte do Papa Francisco, mas ao mesmo tempo a esperança, aquela que não decepciona, e ela reside em nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Isso o Papa tem chamado a nossa atenção, inclusive no momento que vivemos, que é o momento do Jubileu da Esperança. A esperança não decepciona, e ele nos convidou a viver este momento com intensa fé. Depois também nos consola saber assim que o Papa é como se ele tivesse dito: eu quis, desejei ardentemente participar e comer essa ceia convosco, de tal forma que, tendo estado antes internado no hospital por tantos dias, retornou antes da Semana Santa, celebrou a Semana Santa, deu a bênção para o mundo, a bênção chamada Urbi et Orbi, a bênção da cidade para o mundo, consolando assim também
o coração dos fiéis, como se ele tivesse dito: desidério, desiderato, desejei ardentemente participar da Páscoa convosco. Olha, e inevitavelmente esse é o momento onde as especulações em torno do nome do próximo Papa também já começam a circular. Entre esses nomes, 7 cardeais brasileiros compõem esse grupo, né, de cardeais, e que um deles, cardeais do Brasil e, claro, de todas as partes do mundo, estarão nessa votação. O Papa, o arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Juarez Marques, preferiu não falar sobre nomes, tratar sobre especulações em torno do novo Papa. Preferiu se limitar a dizer que essa é uma definição que se dará com auxílio do Espírito Santo, de acordo com a tradição católica, e que qualquer qualquer cardeal que será escolhido pela Igreja Católica no conclave será bem acolhido por fiéis do mundo inteiro. Vamos acompanhar essa fala do arcebispo de Teresina. Agora nós estamos nas mãos de Deus, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Não sabemos ainda, porque agora nós estamos nesse momento de preparação para as exéquias lá em Roma e também para o funeral e o enterro do Papa. A partir daí é que vai ser convocado o conclave, né, e aí a perspectiva. Certamente ele já está no coração de Deus, o novo Papa, e qualquer um que seja aquele que vier será o nosso Papa, será amado por nós. Será o nosso Papa, será amado por nós. Venha de onde vier, né, de longe, de perto, será o nosso Papa e amado pela Igreja. Mas agora foquemos o nosso olhar, a nossa oração silenciosa, como o momento requer, nas mãos de Deus, rezando pelo Papa Francisco, nessa parte mais imediata, que é o funeral e o sepultamento. E depois o conclave. Bom, Aline, nós também conversamos com fiéis que participavam dessa celebração, que começou pouco depois das 5 horas da tarde, terminou há poucos minutos. Por aqui ainda muitas pessoas movimentam aqui a Praça Saraiva, no centro da capital, que estavam participando dessa celebração, e entre os fiéis o sentimento é exatamente o mesmo, um momento de tristeza e já de esperança pelo que a igreja vive e pela escolha que se dará a partir de agora do novo Papa. É de tristeza, né? Ontem mesmo a gente viu ele falando, a gente criou uma expectativa assim, de que ele ia viver mais tempo com a gente, né? Então hoje foi uma surpresa, um momento de tristeza. Mas estamos aqui para rezar por ele, né? Pela alma dele, porque ele foi um santo. Deixou muita saudade, mas deixou muita sabedoria para as pessoas. Na Jornada Mundial da Juventude, né? E ele dizendo que é para a gente perseverar, né, na fé, na nossa caminhada. O momento agora é de gratidão ao Papa Francisco, né? Uma tristeza pela perda dele, mas mantemos em oração para a chegada do novo Papa. Assim, foi um Papa que realmente marcou muito a história da igreja e vai estar sempre presente nos nossos corações, no coração de todos os jovens. Aline, esse sentimento não poderia ser diferente, né? O Papa Francisco, como o nosso último entrevistado falou, foi um Papa que marcou em diversos aspectos o seu pontificado, e é exatamente isso que as pessoas, ao serem entrevistadas, relatam, né? Foram muitos pontos que marcaram esse momento da igreja, essa passagem do Papa Francisco. Portanto, esse sentimento é muito comum entre todas as pessoas que conversaram com a nossa reportagem. Bom, é com você, Aline, eu volto ainda hoje com outros destaques do dia. Muito obrigada, Francisco. O Piauí, como o estado mais católico do Brasil, né, segundo o último censo do IBGE, não poderia deixar de render tantas homenagens aqui na nossa capital e em várias cidades aqui do Piauí também, acontecendo celebrações em torno dessa homenagem. Muito obrigada mais uma vez, Francisco. E olha, já que a gente tem falado, o Francisco citou aqui a escolha, como deve ser a escolha do novo Papa. O conclave, que é a reunião, o colégio de cardeais, que se reúne para poder tomar essa decisão,
é composto por 138 cardeais. A gente vai explicar mais ou menos como funciona, como deve funcionar a escolha, porque são muitas especulações. O próprio arcebispo metropolitano aqui de Teresina disse que prefere não falar sobre isso, afinal de contas são decisões que vão além do que a gente, como fiel, né, é capaz de acompanhar. São discussões muito sigilosas que acontecem no Vaticano. Mas, olha, a composição atual é formada por 138 cardeais que estão aptos a participar dessa eleição. E esses cardeais precisam ter menos de 80 anos. 7 desses cardeais do conclave são brasileiros. E a gente mostra aqui como é que essa composição que faz parte aqui desse conclave, que são os brasileiros. O arcebispo emérito de Brasília, João Braz de Avis, 77 anos. Também faz parte, vamos lá mostrar o próximo, Odilo Scherer, que é arcebispo de São Paulo, 75 anos. Também fará parte Leonardo Ulrich Steiner, que é arcebispo de Manaus, ele tem 74 anos de idade. Orânio Tempesta, que é arcebispo do Rio de Janeiro, 74 anos, um dos 7 cardeais. Sérgio da Rocha, que já foi arcebispo de Teresina, ele hoje é arcebispo da cidade de Salvador, tem 65 anos, inclusive hoje circularam muitas informações de bastidores, dando conta de que ele seria um dos cotados, Dom Sérgio, né, para como uma escolha do Papa, mas por enquanto ele faz parte apenas realmente desse conclave, tá? Entre os 7 brasileiros, e Jaime Spengler, que é o presidente da CNBB e também arcebispo de Porto Alegre. O Dom Jaime tem 64 anos de idade. Tem ainda Paulo César Costa, que é arcebispo de Brasília, com 57 anos de idade, e esses são os 7 arcebispos aqui do país que vão fazer parte, que devem viajar para o Vaticano nas próximas horas, nos próximos dias, para fazer parte aí dessa tomada de decisão. Olha, a freira piauiense Francisca da Silva, hoje ela concedeu entrevista ao Jornal do Piauí. Ela relatou o sentimento de tristeza ao receber a notícia da morte do Papa Francisco. Ela, que é natural do município de José de Freitas, vive atualmente no Vaticano e atua na preparação das celebrações. Ela mantinha contato com o Sumo Pontífice. Quando a gente soube, a gente teve um choque, né? Tem algumas pessoas que dizem que realmente foi pelo AVC que ele teve na noite, mas a gente ficou muito chocado porque foi uma coisa inesperada, e mesmo que sabendo da sua enfermidade, dessa doença, e aí a gente teve que realmente parar as coisas, começou a fechar a cúpula, e muita gente na capela, havia muita gente para rezar, então foi um momento assim de muita tristeza. Ao mesmo tempo sabíamos que é uma Páscoa para ele, foi um descanso, e ele deu tudo, não é? Mas ao mesmo tempo para a gente foi como uma morte de um pai, né? Que a gente corre, a família toda se reúne para rezar e pedir forças, porque a igreja precisa de forças e orações para poder que realmente esse novo Papa seja realmente mandado do Espírito Santo. Esses 3 papas que eu tinha vivido aqui, para mim foram 3 santos, né? Devemos preparar tudo, digamos assim, tivemos, domingo próximo era para ter Carlos Acutis, a canonização já foi cancelada, tem reuniões, e agora estamos vendo tudo como vai suceder já amanhã, com grandes celebrações, correndo e preparando esse momento muito forte na igreja. É um momento de lamento mesmo para o mundo inteiro. O Papa que fez toda a diferença, Papa Francisco, que é considerado um dos papas mais humildes, mais humanos dos últimos tempos, vai fazer realmente muita falta, e o sucessor dele, né, vai ser certamente muito esperado para que consiga realizar um trabalho, dar continuidade a esse trabalho, a esse legado que ele deixou. Ainda hoje nós vamos trazer repercussões no mundo político, depois da morte de Francisco.